Graça e paz a todos. Gostaria de convidá-los a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, conforme registrou João, capítulo de número 19, verso de número 30. João, capítulo 19, verso 30. A palavra nos diz o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, com esta frase, Jesus pronuncia a sexta palavra na cruz. Mas que expressão é esta utilizada por Jesus? Está consumado? O que significa o termo consumado? Na língua grega, a palavra utilizada é tetelestai, termo utilizado para demonstrar vitória, triunfo. E esse termo era utilizado em três situações. A primeira, para demonstrar missão cumprida. Quando um pai encarregava o filho de uma missão, de um trabalho, o filho, ao terminar esta missão, ao concluir o trabalho, voltava-se para o pai e dizia: tetelestai, está terminado, está concluído o trabalho. Mas, no segundo sentido, o termo era utilizado para expressar resgate definitivo, quando um devedor ia pagar o seu débito e quitava toda a sua dívida. Um carimbo era batido nesta nota promissória e este carimbo dizia exatamente: tetelestai, está pago, está quitado. E no terceiro sentido, o termo é utilizado com o sentido de posse permanente e definitivo. Quando uma pessoa comprava um imóvel, após efetuar todo o pagamento, ele recebia a escritura definitiva com o carimbo: tetelestai, está pago, está quitado. Assim, na cruz Jesus clamou, em triunfo e exaustão, que havia consumado, terminado o trabalho, a obra que lhe tinha sido proposta na cruz. Jesus não era uma vítima, mas Jesus era um servo cumprindo a vontade de Deus. E assim, diante desta declaração, nós tiramos algumas aplicações, algumas lições para a nossa vida. A primeira delas: o Pai enviou Jesus, o seu Filho unigênito, ao mundo, com a missão de cumprir a lei por nós e morrer em nosso lugar, levando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados e adquirindo para nós a redenção eterna. Então, quando Cristo Jesus, na cruz, pronuncia tetelestai, ele está dizendo para o Pai: está terminado o trabalho o qual o Senhor me enviou a fazer. John Piper, no livro Em um Homem Chamado Jesus Cristo, ele diz o seguinte: não foi um sofrimento apenas planejado, foi também obedecido. Jesus aceitou o sofrimento. Ele aceitou ser obediente até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses 2,8. E sua obediência foi sustentada pela fé no Pai. Quando sofria, Jesus não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus concluiu então, ali na cruz do Calvário, a missão, a obra que o Pai lhe enviara a fazer. Mas uma segunda lição que tiramos para nós é que na cruz, Cristo rasgou o escrito da dívida que era contra nós e o encravou na cruz do Calvário. Conforme Paulo nos fala na sua segunda carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos 13 e 14, onde ele diz que Cristo Jesus pegou escrito com as nossas dívidas e encravou na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida, ele quitou o nosso débito. Tetelestai, a dívida está paga, nós não devemos mais nada. O saldo nosso era a morte eterna, mas Cristo Jesus, ele se fez pagamento em nosso lugar. Agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação contra esses. E novamente, neste livro, Em um Homem Chamado
Jesus Cristo. O autor John Piper, ao falar sobre esse tema, ao falar sobre a questão de Jesus na cruz, ele dirá o seguinte: Deus retirou os pecadores das mãos de Satanás, mediante o sacrifício redentor de Cristo, que levou sobre si os nossos pecados e obedeceu fielmente aos mandamentos do Pai. Foi uma vitória muito mais gloriosa do que simplesmente destruir o inimigo. Tetelestai. Está pago, está quitado a dívida. Mas uma terceira lição que tiramos aqui é que quando Cristo bradou, está consumado, ele nos entregou o certificado de garantia, a escritura registrada da nossa posse de uma herança eterna, incorruptível e gloriosa no céu. Cristo comprou-nos com o seu sangue e agora nós temos junto com ele a vida eterna. Na cruz, Cristo cumpriu com os propósitos de Deus. Na cruz, Cristo pagou a dívida que nos pertencia. Na cruz, Cristo outorgou-nos a vida eterna, tornando-nos filhos de Deus e co-herdeiros com Ele. O escritor Arthur Pink diz que vemos aqui o cumprimento de todas as profecias que foram escritas sobre Cristo antes da sua morte. Vemos o término do seu sofrimento, o objetivo da encarnação alcançado, a realização da expiação, a remissão dos nossos pecados, o cumprimento das exigências da lei, a satisfação da justiça divina e a destruição do poder de Satanás. Tetelestai, está consumado. Se você já foi alcançado por esse amor e pela obra de Cristo, louve a Deus por tão grande obra, por tão grande amor demonstrado para conosco. Mas se você ainda não compreendeu o amor de Deus por você, olhe para a cruz e saiba que Cristo Jesus, por obediência ao Pai, estava na cruz em seu lugar, para pagar uma dívida que era sua, e então reconciliar você com Deus. Está consumado. Essa foi a sexta palavra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que Deus assim nos abençoe e não nos deixe esquecermos que Cristo Jesus foi fiel em cumprir com o papel para o qual ele foi enviado. Amém.